Olá, turminha! Gostaria de continuar dizendo para você que é muito importante você treinar o nome da escola, o seu nome completo, o nome da sua professora ou do seu professor, a data, certo? Porque a data é importante para sabermos, né, o dia, o mês e o ano em que estamos. Vamos lá? A nossa aula é de História. Hoje nós vamos falar sobre espaço e organização e também vamos falar sobre grupos organizados e agricultura. E olha as prosinhas chegando aí. Páginas 13 a 19. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. Mas atenção! Pegue o seu material. Pegue seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha. Pegue o seu livro também. Não sabe qual é? É esse aí, gente, ó. O livro de história. Vamos lá? Aqui na página 13, nós temos a continuação da nossa atividade sobre o período Neolítico. Então, na quinta questão, você vai observar as imagens, né? Tem aqui as legendas, né? Dizendo o que é cada uma delas. E aí você vai dizer se aqui é letra A, se é letra B, se é letra C. Então, esse objeto aqui é de qual idade? Da idade da pedra lascada, da pedra polida ou da idade dos metais? E aqui, em cada afirmativo, você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso, ok? Fácil demais. Vamos começar aqui na página 14 falando sobre espaço e ocupação. A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais foram acontecendo de forma lenta, certo? Ou seja, gradualmente, com o passar do tempo. Então, ao longo da história, isso foi acontecendo. Povos nômades, estão lembrados que é uma pessoa nômade, né? Ou seja, aquela pessoa que não fica quieta num lugar, que vive o quê? Se mudando. Elas geralmente procuravam locais, elas ficavam em busca de locais que elas pudessem sobreviver. Ou seja, tinham que ser locais onde elas encontrassem abrigo e proteção. E esse local deveria possibilitar uma ampla visão aos arredores. Eles tinham que conseguir ver o que poderia vir, uma ameaça, certo? Eles procuravam também locais que tivessem recursos abundantes para alimentação. Ou seja, já imaginou as pessoas saírem muitas vezes a pé para mudar de lugar? Já imaginou se você pega tudo, sua família pega tudo e sai a pé, você conseguiria sair com tudo que está dentro da sua casa para se mudar para outro lugar? Eles não tinham muitas coisas, é claro, né? Por isso que eles viviam se mudando. Mas fica imaginando aí como uma mudança é complicado, hein? É muito complicado. Então, eles queriam ficar perto do mar, dos lagos, dos rios. Por quê? Estando perto desses lugares, automaticamente eles conseguiriam pescar, caçar e também conseguiriam coletar frutos e vegetais para se alimentarem bem, né? Para os povos que começaram a desenvolver a agricultura e a permanecer em um mesmo lugar, estão lembrados disso lá no período neolítico, novos critérios foram se tornando importantes. Como assim, Pro? Os núcleos de povoamento deveriam ficar mais próximos aos rios porque favoreciam a obtenção de água. Também favoreciam a irrigação das plantações e a criação de animais, porque senão os animais iam morrer de sede se estivessem longe da água, né? Assim, historicamente, a partir dos contatos com a natureza e diferentes condições geográficas, os grupos humanos constituíram diversos aprendizados. Vamos falar aqui sobre os povos dos sambaquis. Esses povos aqui, né? Eles viveram na costa brasileira há cerca de 6.500 anos. E eles são exemplo da relação entre ambiente e o desenvolvimento de núcleos populacionais. Vestígios dessas populações podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. Os sambaquis são montes erguidos por essas populações
e contém restos de conchas, moluscos e ossos humanos e de animais fossilizados. Não tô entendendo o que é essa palavra fossilizado. Vamos aqui, o nosso glossário. O que é algo fossilizado? Que se tornou um fóssil, que são restos, né, de animais ou vegetais sedimentados, certo? Além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por essas populações. Quanta informação que encontra material deste povo, né? Porque dá uma grande pesquisa. Estão ligados, né? No quanto os povos dos sambaquis foram influenciadores nessa relação entre ambiente e o desenvolvimento dos núcleos populacionais? E olha só, a formação de um sambaqui. A construção de um sambaqui podia ter finalidade funerária, servir para demarcar o território e como depósito de restos de alimentos. As técnicas de construção dos barcos e de confecção de flechas e anzóis possibilitaram a pesca em rios e mares, onde os povos dos sambaquis obtinham os recursos para a sobrevivência. Então, aqui está, né? Então, eles estavam aqui e eles iam construindo o sambaqui e a gente vai entender melhor o que é isso aqui, ó. Sambaqui é uma palavra de origem tupi que significa amontoado de conchas, ok? Então, eles poderiam fazer essa construção, né, com as conchas, amontoar e servia para o efeito de um funeral, poderia servir para demarcar um território, certo? Dizer aqui é o meu lugar, e também como depósito de restos de alimentos. Mas os sambaquis podem também ser compostos de restos de animais e de vestígios funerários. Esses sítios arqueológicos, que podem atingir até 30 metros de altura, fornecem muitas informações sobre a dieta alimentar e os rituais funerários de povos indígenas que ocupavam a costa brasileira há milhares de anos. E a questão 7 pergunta: que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? Então, o que era que tinha que ter no ambiente para poder eles se fixarem ali por um determinado tempo? Questão 8. Por que o estudo dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado? Fácil demais, né, gente? Vamos lá. Para ler e escrever melhor, aqui na página 16. Então, o texto apresenta exemplos para a argumentação sobre a importância do papel da mulher nas sociedades neolíticas. Nessas sociedades, a fertilidade era um elemento simbólico, fundamental associado à mulher, por ela exercer atividades ligadas à agricultura e ser também geradora da vida. Então vamos ver aqui as mulheres no período neolítico. Tem só uns trechinhos aqui, né? Ok? Esse texto é do livro A Cidade na História. Então vamos lá ver o que é que tem de interessante aqui. O processo de domesticação, regularidade alimentar, veio introduzir uma segunda fase, ok? Com ele, iniciou-se uma reunião sistemática e o plantio de sementes. A domesticação geral foi acompanhada de um papel mais importante atribuído à mulher, plantando sementes e vigiando as mudas, talvez primeiro no ritmo de fertilidade, antes que o crescimento e multiplicação das sementes sugerisse uma nova possibilidade de se aumentar a safra de alimentos. Era ela que cuidava dos jardins e foi ela quem conseguiu essas obras-primas de seleção e cruzamento que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas e ricamente nutritivas. Foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestas e dando forma aos primeiros vasos de barro. Na forma também, a aldeia
aldeia é criação sua. Era a aldeia o ninho coletivo para o cuidado e nutrição dos filhos. A vida estável da aldeia tinha uma vantagem sobre as formas itinerantes, ou seja, das viagens, né? Que se desloca, que se viaja, né? Porque aqui ainda existiam algumas pessoas que não conseguiam se fixar, porque não era todo mundo que já conseguia, né, plantar e ter as suas coisas ali. Então vamos lá. Dos grupos menores, né? Pelo fato de proporcionar o máximo de facilidades para a fecundidade, nutrição e proteção. Sem esse longo período de desenvolvimento agrícola e doméstico, os excessos de alimentos e capacidade de trabalho que tornaram possível a vida urbana não teriam existido. Olha só o quanto que a mulher foi importante. Por ela ser geradora da vida, ela foi considerada um elemento muito importante. E conta-se aqui nesse texto que ela era responsável pela domesticação das sementes, para cuidar ali, certo? Das mudas, para cuidar do processo da fertilização entre as plantas, para o surgimento de novas espécies de plantas. Nós temos muito a agradecer, né? Esse povo aí, minha gente. Aqui na página 17, nós temos 3 atividades, né? 3 questões. Primeiro, quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher nas sociedades agrícolas neolíticas? 2. Qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? E 3. Você vai discutir com alguém na sua casa, vai conversar, certo? Você vai indicar 3 exemplos de papéis importantes em relação às mulheres, tá bom? Aqui na página 18, nós vamos falar sobre grupos organizados e agricultura. A gente já percebeu que o desenvolvimento da agricultura colaborou muito, né, para o desenvolvimento mesmo da vida urbana. Então, a agricultura ela traz consigo uma série de mudanças na organização desses grupos humanos. Por isso, né, esse contexto do desenvolvimento, do cultivo de alimento e domesticação de espécies animais e vegetais é chamado de quê? Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Então, eu posso dizer que a Revolução Agrícola foi exatamente o desenvolvimento da agricultura que proporcionou a mudança na organização dos grupos humanos? Sim. Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional. As pessoas passaram a comer melhor, se fixar, e ali elas foram, né, procriando, foram ali dando vida ao ambiente no sentido de aumentar a população mesmo, né? Então, como as pessoas tinham mais acesso à alimentação, agora a vida era menos arriscada. Assim, como eles tinham mais recursos alimentares, a população foi crescendo. E aí, a Pro também já falou sobre isso, com a chegada da agricultura, muitos grupos não quiseram mais estarem, né, no processo de serem itinerantes, viajar, se deslocar. Eles passaram a se fixar em determinados locais. E isso, eles foram formando aldeias. E as necessidades do cultivo da terra foram levando, né, à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias muitas vezes tiveram que se juntar para se proteger, né? Proteger de quê? De ataques de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, né? Porque ali eles dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio e ao cultivo da terra. Olha a questão da sociedade aqui se formando, os papéis, né? Essa mudança, né? Todas essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram assim estabelecidas lideranças nos grupos. Alguém precisava organizar melhor o negócio, né? Então, os líderes, né, começaram a ter uma postura para poder organizar melhor. E essas pessoas eram específicas, certo? Ok?
ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, né? Criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Ou seja, minha gente, começou aqui quem manda e quem obedece, né? No final todo mundo tinha que colaborar, senão o negócio não andava. Aqui nós estamos vendo uma pintura rupestre, né? Retratando um trabalho agrícola, ó. Então alguém lá naquele período pegou alguma fruta, alguma pedra e eles riscavam nas rochas. Isso aqui, gente, é o maior vestígio, né, sobre as pessoas que viveram antigamente. Ó, Pro Liliane tá ligadinho junto com vocês aí. E aqui na página 19, nós temos também mais 3 questões, né? Para você observar as imagens da página 18 e responder as questões A e B, as alternativas A e B. E na questão 2 você vai marcar com um X qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura, ok? E na questão 3 você vai escrever no seu caderno o que foi a Revolução Neolítica ou a Revolução Agrícola, tá bom? E quais foram as consequências desse processo. Então, com a chegada, né, desse algo que aconteceu nessa revolução, que eu não vou dar a resposta a vocês, vocês vão dizer o que foi acontecendo, né? O que aconteceu, tá bom? Capricha na letrinha. Palmas para você. Ó, Pro Rosilda e Pro Liliane estão aqui contentes demais. A Pro Daiane também. E a Pro Darilê diz que adorou a sua atenção. Até a